Meu nome é Dirce Biral Magnoler, tenho 62 anos, sou professora aposentada. Dona Dirce, há quanto tempo a senhora participa da comunidade? Eu participo aqui da comunidade desde que eu nasci, eu moro aqui desde que eu nasci, mas quando, assim, em torno dos 5, 6 anos que eu comecei a participar mais com as crianças e tudo da igreja. Como a senhora mencionou aqui, a senhora passou a infância participando do Maristela. Me conta um pouquinho sobre como era. A nossa infância aqui na Maristela foi muito boa. Aqui onde a igreja não tinha essa igreja, e onde essa pracinha também não era pracinha, era um parquinho. Então a gente brincava muito no parquinho, a gente vinha muito para a igreja. O Padre Barata fazia muita atividade com as crianças, então a gente estava sempre envolvida ali dentro da igreja. A senhora fez primeira comunhão? Eu fui batizada, fui crismada, fiz primeira comunhão, eu me casei aí na igreja, meus filhos também foram batizados, todos aí. A senhora conviveu bastante com o Padre Salgário. Me conta um pouquinho como que ele era, qual que era o perfil dele, como que eram as missas. O Padre João Salgário era uma pessoa muito humilde, a gente falava que ele era um santo, e ele era mesmo um santo, muito quietinho, muito bonzinho. Ele andava muito nas casas, ele ficava nas casas de um de outro, ele vivia muito dentro da comunidade. Então ele vivia na casa da gente, na casa dos vizinhos todos. As missas dele eram assim, muito bem preparadas, a homilia dele era muito boa. Ele participava do nosso grupo de jovens, que a gente tinha um grupo de jovens também, onde eu coordenava, ele estava sempre nas reuniões. Ele andava sempre com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço. Se ele não estivesse na igreja, ele estava com a máquina. Tanto que a gente tem um monte de foto na pracinha de criança pequena, que ele que tirava da gente. A senhora me falou que ele frequentava muito a sua casa, né? Muito. E que ele nunca tirava batina. Me conta um pouco como era a relação dele com a sua família. Ele fazia parte da família de todos aqui da nossa igreja. Ele ficava muito na área da minha mãe, na vizinha da minha mãe, conversando com a gente. Ele só andava de batina, a gente nunca viu ele de roupa sem ser batina, era só com a batina. E conversando sempre com todo mundo, ele almoçava na casa de um, almoçava na casa do outro. Ele era muito assim, fazia parte da família da gente mesmo. Qual que é o maior legado que o Padre Salgado deixou para a comunidade? Eu acho que a força que ele tinha assim, de evangelizar, assim, do modo dele, a paciência que ele tinha com todo mundo, a espiritualidade que ele tinha, ele deixou isso aí, ficou muito marcado em todos nós. Todo mundo daqui da nossa comunidade era assim, muito, muito apegado com o Padre João. A senhora acompanhou quando ele ficou doente e o dia que ele morreu, ainda inclusive que você me falou que acharam que o velório estava sendo na sua casa. Me conta um pouco sobre esse episódio. Então, quando a nossa comunidade de jovens, na época, a gente fazia reunião, não tinha esse salão ainda, a gente às vezes fazia na casa do Padre João, ou às vezes num salãozinho que eles emprestavam pra gente ali na frente da igreja. E ele sempre participava com a gente, sempre participava. Então, os jovens, nós tínhamos uma relação muito, muito grande com o Padre João. Aí, quando ele ficou doente, ele ficou internado, inclusive meu tio, meu cunhado, o seu Pedro Jani, eles revezavam para ficar com ele no hospital. E no dia que ele morreu, avisaram todos nós da comunidade, um ligou para o outro. Eu sei que a gente amanheceu aí na igreja, tocamos o sino às 5 da manhã, quando ele morreu, e viemos todos para a igreja e ficamos ali até o corpo chegar. E eu estava indo para São Paulo nesse dia, que eu tinha escolhi aula nesse dia. Então, como eu moro aqui do lado, a comunidade de jovens estava toda em casa para falar tchau, para despedir, e ao mesmo tempo ele sendo velado na igreja, então parava muita gente, ele perguntando se o velório era em casa, de tanta gente que tinha na área da minha mãe para despedir de mim, que eu estava indo embora. A senhora conheceu seu esposo na comunidade? Não conheci ele na comunidade, conheci ele no trabalho, que a gente trabalhava no banco junto, mas ele passou a frequentar depois a comunidade de jovens nossa e ficou amigo porque a gente saía muito, nosso turma de jovens, a gente saía, almoçava na casa de um, almoçava na casa do outro, fazia brincadeira dançante na casa de um, na casa de outro, a gente se reunia de domingo à tarde, a gente se reunia de sábado à noite, então era um grupo assim muito unido. E então meu marido participava também de tudo isso aí junto comigo. A senhora se casou na Maristela? Sim, eu casei na Maristela também, com o Padre Aurélio, ele fez meu casamento. E depois frequentei encontro de casais, trabalhei no batismo muito tempo, trabalhamos no encontro de casais muito tempo, até ele morrer. E os filhos da senhora são ativos na igreja? Os meus filhos sempre participaram da igreja também, meu filho foi coroinha da igreja, o Rafael foi coroinha.
Ele também foi batizado, crismado, a Aline também, fizeram acampamento. A esposa dele ele conheceu no acampamento do carnaval aqui da Maristela, isso há 14 anos atrás. Então, os casados estão juntos até hoje. A senhora falou que teve uma relação, e até hoje tem, com um grupo de jovens. Como que era o trabalho que você exerceu na época? Na nossa época, tinha uma disputa assim, de paróquia. A gente organizava, então uma vez por mês, lá no seminário, no Cristo Rei, tinha um encontro de todas as paróquias. Então todos os jovens preparavam alguma coisa, então a gente passava assim, sábado e domingo preparando, ou era teatro, ou era música, para fazer o concurso das paróquias lá. Então todas as paróquias davam muito bem, a gente visitava. A cada domingo a gente ia para uma paróquia, às vezes a catedral vinha aqui, a Vila Marcondes vinha aqui, a gente ia lá. Então a gente tinha assim, então os jovens, a gente vivia muito, muito junto mesmo, né? A nossa comunidade era muito juntas e então até hoje nós temos um grupo que se chama CJC Maristela. Um está em São Paulo, um está no Rio, um está em Campinas, um está em Londrina, mas a gente se conversa, a gente se lembra muito de todo esse tempo, a gente manda foto dessa época um para o outro, a gente se lembra muito, é muito bom. E depois da morte do Padre Salgado, que chegou o Padre Aurélio, como que foi essa mudança? Quando o Padre João faleceu, o Padre Aurélio veio para a nossa igreja. O Padre Aurélio era uma pessoa muito querida. Ele se identificou muito com a igreja. Eles moraram aqui na Maristela, os irmãos dele também. Então a gente tinha uma relação com a família até. E era uma pessoa assim, muito espiritualizada também. O Padre Aurélio era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa assim, que ele toda a vida leu muito o Evangelho. Ele praticava muito, ele também participava da nossa comunidade de jovens. Ele também orientava muito a gente. Foi uma pessoa, foi muito bem aceito, foi uma sequência assim, muito boa do Padre Aurélio após o Padre João. E o que você mais se lembra do Padre Aurélio? O Padre Aurélio, ele também vivia muito na minha casa. A gente tinha uma amizade muito grande, tanto que depois que ele veio morar aqui perto, eu ajudei a cuidar muito tempo dele, eu fiz comida para ele, meu marido, fazia companhia para ele todos os dias. A gente sentia uma relação muito, muito grande com o Padre Aurélio, ele comia em casa, e então a nossa relação com o Padre Aurélio foi assim, mais intensa talvez do que com o Padre João. E qual que era o perfil do Padre Aurélio? O jeito dele falar na missa, as homilias dele? O que ele pregava? Conscientização, união dentro da comunidade? O Padre Aurélio, ele sempre foi assim, de preparar muito o que ele ia falar. Sempre ele preparou muito, ele escrevia muito, ele preparava muito mesmo a homilia. Então ele pregava mesmo essa união, ele pregava muito essa coisa da comunidade, estar participando, ele fazia questão que a gente participasse mesmo, ia mesmo nas casas da gente, ele fazia questão dessa amizade com os paroquianos. Certo. Todo lugar que o padre passa, ele deixa algum legado. Você poderia, se você lembrar, algum legado que tanto do Padre João quanto o Padre Aurélio deixou para a comunidade? Nossa, o que será? Assim, na sua perspectiva de vida dentro da comunidade, o que você acha que ele fez dentro da comunidade que chamou a atenção da comunidade? Teve a mudança também da igreja antiga para a igreja nova, assim? O padre, assim, o Padre João, o legado mesmo que ele deixou foi de humildade, dessa humildade e dessa amizade que ele tinha com a gente, isso aí, e as fotografias, a gente olha de fotógrafo, isso aí foi uma coisa que a gente não esquece. E o Padre Aurélio também, ele deixou muito essa coisa de humildade. Ele era uma pessoa muito humilde, ele era muito desapegado a tudo, então era uma pessoa muito simples. Então essa simplicidade, esse preparo mesmo de homilia que ele tinha, ele era uma pessoa assim, muito sistemática também, uma pessoa muito séria. Então, mas essa coisa de amizade, de amor entre os paroquianos, tudo isso aí ele deixou pra gente. Logo quando o Padre Aurélio ficou doente, ele se ausentou por algum tempo das missas, né? A gente fez algumas pré-entrevistas e a gente pôde perceber que, ele fazia uma missa, ia embora, depois voltava, que ele sempre teve muitos problemas pessoais. Se você participou desse tempo, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, o Padre Aurélio, ele tinha assim, alguns conflitos mesmo, alguns problemas. Então, várias vezes ele saiu da nossa paróquia, foi para a paróquia fora, depois ele ficava um tempo lá, voltou. Umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, dele ir voltar por problemas mesmo, assim, pessoais. Mas depois, quando ele voltou, ele ficou doente, né?
Aí ele se afastou de vez, aí ele veio morar aqui de frente à minha casa. Foi quando eu comecei a cuidar, fazer comida para ele, cuidar dele, meu marido também, até quando ele morreu. Para a senhora, o que faz a paróquia Nossa Senhora do Carmo ser única, como ela é hoje? Tem que pensar. Pode desligar que eu vou pensar. Tranquilo. Só essa aqui que não pode desligar. Agora fica tranquilo. O que faz ela ser única? Assim, o objetivo de todo mundo é vir buscar Deus, né? Mas, por diversas entrevistas que nós fizemos hoje, ou qualquer pessoa que a gente pergunta sobre a Maristela, ela é vista como uma igreja acolhedora. Antigamente, eu acho assim, era muito acolhedora, mas era muito acolhedora mesmo. Ali a gente ficava dia e noite, nós ficávamos dentro da igreja, era uma coisa mais humilde, não era essa imensidão que é hoje, era uma coisa mais humilde. Então hoje, se expandiu muito, 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 então a gente daqui, da paróquia, se perdeu um pouco dentro desse contexto todo de fora. Tanto que nós fizemos a novena quando os missionários estiveram aqui, tivemos muita dificuldade de fazer a novena com os paroquianos daqui, não ia ninguém, não conseguimos fazer, foi difícil. Então, antigamente não tinha curso de batismo. Aí os casais vinham na casa do padre, ele tinha uma apostila, ele orientava os casais, orientava sobre o que era o batismo, os dons, tudo isso aí o padre que orientava. E o padre João, como já estava assim muito cansado, então ele pegava e vinha na minha casa e pedia que eu fizesse isso com as pessoas. Então às vezes eu ia na casa dele, às vezes até na área da minha mãe, onde eu morava, os casais vinham, ele me dava uma apostila, aí eu lia, estudava, depois eu passava, eu orientava sobre isso aí com eles. Entendi. Dona Edirce, né? O que a Igreja Nossa Senhora do Carmo representa na sua vida hoje? Tudo, eu acho que toda a minha formação, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, que eu ensinei para os meus filhos, eu aprendi aí dentro dessa igreja. Desde pequenininha, todos os princípios do bem, tudo. Eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que meus filhos são hoje, que eu sou, eu devo a essa paróquia. Certo. Tem alguma história que a senhora lembre, ou na época do Padre Salgari, ou na época do Padre Aurélio, ou do Tucci, ou do Padre Rodrigo, que a senhora queira compartilhar com a gente? Que assim, que marcou a sua vida dentro da comunidade? Pode ser algum milagre, alguma coisa que represente a senhora dentro da comunidade. Então, eu não me lembro direito a história, por isso, porque a dona Ofra, que é a pessoa que morava aqui de frente, onde o Padre Aurélio depois morou, aqui na casa do Alberto, ela, quando a neta dela nasceu, a neta dela estava muito doente. Foi para o hospital, ela ficou desenganada pelo médico, os médicos até mandaram vir para casa, para morrer em casa praticamente. Ela era bebezinha. E o Padre João ficava muito aí na Dona Ofra, ele ia todos os dias ele ia na Dona Ofra. Então, quando ele chegou lá, que eles chamaram ele para benzer a menininha, né, que ela estava muito doente, ele foi no quarto, ele fez uma oração, ele ficou ali, ele pegou a menina no colo, e a partir daquele momento ela começou a respirar, ela começou a ficar boa e ela renasceu. E a Dona Ofra fala que esse milagre foi feito pelo Padre João. Amém. A senhora lembra da transição da igreja antiga para a igreja atual? E se você lembrar, eu queria que você falasse um pouco das características de como era a igreja, como que foi a reforma, como que foi, porque a senhora morou aqui do lado, então a senhora viu Sim. tudo acontecer. Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Assim, a gente era muito apegado com a igreja antiga porque a gente que ajudou a erguer, aquela igreja não tinha, né? Então o Padre João era enterrado ali dentro, então aquilo para nós, os paroquianos aqui, foi assim, uma coisa muito assim, doída. Nós vimos aquela igreja derrubando aquilo, caindo, para nós foi assim, muito triste ver tudo aquilo, mas foi para melhor, claro, a igreja muito mais bonita, maior, eu não tenho nem dúvida, né? Mas a gente ficou muito triste de ver, porque a gente foi criada na igreja antiga, e tudo que a gente tem assim, de lembrança que tira, né? A gente sente muito. Mas não tenha dúvida que a igreja ficou mais bonita, maior, tudo isso foi para o bem. Mas nós sentimos muito quando nós vimos aquela igreja indo ao chão.